Já notaram que determinados tipos de jogadores parecem perfeitos para jogar em uma liga específica, mas incompatíveis para atuar em outros países? Assim como equipes cujo estilo de jogo são exemplos perfeitos de como se pratica o esporte naquela nação? É como se fossem verdadeiras marcas. Isto se deve a fatores culturais e a diferentes ideias táticas que os técnicos mais bem-sucedidos de cada lugar popularizam. Como se eles fossem os professores de uma escola, e cada uma das grandes potências do futebol mundial possui a sua. Vamos começar com o que caracteriza a escola brasileira. Somos reconhecidos pelo mundo todo pela inventividade individual e poder de improviso dos jogadores. Isso porque muitas de nossas crianças aprenderam a jogar futebol descalços nas ruas ou em campos de terra batida, ou até mesmo na quadra nas escolas. Espaços curtos e com um piso que privilegia fundamentos como o drible. Essa normalmente é a origem dos nossos principais jogadores de frente. Até por isso, durante tanto tempo, apostou-se por aqui em sistemas táticos com segundos atacantes, quando os pontas pareciam ter entrado em extinção no futebol mundial. A ideia era dar total liberdade para jogadores com repertório de dribles em velocidade. Com isso, eles poderiam fazer seu jogo sem obrigações defensivas ou instruções de posicionamento complexas. Algo caracterizado como bonito, vistoso, já chamado de futebol arte, e que tem como grandes marcas, desde Pelé e Garrincha nos anos 60, passando por Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Denilson e Robinho nos anos 2000, e chegando até Neymar e Marcelo em tempos modernos. E falando no lateral esquerdo do Real Madrid, ele é o exemplo perfeito dos tipos de laterais que formamos nas nossas categorias de base. Desde Nilton Santos e depois Carlos Alberto Torres, o Brasil se tornou o berço de laterais ofensivos que atacam a linha de fundo até melhor do que marcam, fazendo com que no imaginário popular, lateral bom fosse sinônimo de lateral que ataca bem, quase que nos esquecendo que se trata de uma posição de linha de defesa. Leandro e Júnior, Jorginho e Branco, Cafu e Roberto Carlos, além de Daniel Alves e Marcelo, são personificações dos nossos laterais, que passaram a depender bastante do trabalho defensivo de volantes para os cobrirem. Com isso, nosso modelo de meio-campo por anos era composto por volantes que só marcam e meias que só armam. Nossa dificuldade para criar meio-campistas mais completos nos fez ficar atrasados taticamente por várias décadas. Com isso, o 4-2-2-2 foi o sistema predominantemente usado no futebol brasileiro. Mas aos poucos, vamos absorvendo conceitos criados e modernizados em outras escolas táticas pelo mundo. Historicamente, temos a ideia do futebol sul-americano ser de muita raça, garra, força de vontade e amor à camisa. Estereótipo muito ligado a escolas como a uruguaia e a argentina, que tem forte influência no futebol jogado e até na forma de torcer de algumas equipes gaúchas, por exemplo. E que nos fazem até afirmar por vezes que competições como a Libertadores da América se ganham guerrilhando mais do que jogando bola. Porém, essa característica se deve muito mais à rivalidade histórica que nós brasileiros temos em relação a nossos hermanos do que por ser características deles. Claro que há mesmo o lado catimbeiro bem próprio do sangue quente latino, mas não podemos nos esquecer dos grandes craques que estes países já nos deram, especialmente do meio para frente. E, por exemplo, os colombianos e chilenos são donos de um futebol muito mais leve, rápido e parecido com o brasileiro do que com o estereótipo de guerra que muitas vezes generalizamos para todo o futebol sul-americano. Boas portas de entrada na Europa para os jogadores sul-americanos irem assimilando aos poucos o estilo de jogo deles são países como Portugal, Holanda e Espanha. Portugal não apenas pelo idioma, mas pelas características táticas dos jogadores serem semelhantes às nossas, o que não representa uma quebra tão grande da cultura futebolística dos nossos atletas. Clubes como Porto e Benfica, por exemplo, investem muito em jovens valores sul-americanos, e depois os revendem por altas cifras. Já a escola espanhola holandesa, fortemente influenciada por nomes como Rinus Michels, Johan Cruyff e Louis van Gaal, que tiveram em comum passagens por Ajax e Barcelona, disseminaram pelo mundo um futebol ofensivo e vistoso, mas com senso coletivo maior do que o brasileiro.
Principais entusiastas do futebol total, que evoluiu para o chamado jogo de posição, tais técnicos primam pela valorização da posse de bola, triangulações e a presença de pontas abertos para serem os responsáveis não só pela amplitude das jogadas, mas pelos lances de individualidade e dribles em velocidade. O toque de improviso em um jogo tão estratégico e coletivo. Sistemas como o 4-3-3 e o 3-4-3 com losango de meio campo são os preferidos nessas escolas, justamente por favorecer as trocas de passes, a utilização do recurso do terceiro homem com a distribuição das peças, além da abertura do campo justamente com os pontas. Equipes como as seleções holandesa das Copas de 74 e 78 e espanhola do ciclo 2008 a 2012 são símbolos do futebol praticado nesses países. Quase que como antítese a esses conceitos, falemos agora sobre a escola italiana. Berço do catenaccio e conhecida mundialmente por sua vertente defensiva e a formação de alguns dos maiores zagueiros de todos os tempos. Culturalmente, sistemas táticos com 3 zagueiros e um líbero são constantemente usados por equipes do país. A função do redista, meio-campista que arma jogadas por trás de volantes mais marcadores, também surgiu na terra da bota. Ofensivamente, a utilização de dupla de ataque ou o advento do ponta de lança, ou trequartista, como são chamados os meias atacantes no país, também são marcas da escola italiana. E exemplos não faltam. Roberto Baggio, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, entre vários outros. O futebol italiano sempre foi conhecido por ser um dos maiores berços da tática e de times defensivamente organizados no mundo. Já a França mescla um futebol de elegância técnica, personificado pela classe defensiva de um Lilian Thuram ou Patrick Vieira, a finesse criativa de um Zinedine Zidane ou Michel Platini e o primor ofensivo de um Thierry Henry ou Henrique Cantona, junto ao futebol força, muito oriundo das raízes africanas de vários jogadores nascidos no país ou com dupla nacionalidade, além da presença de vários jogadores africanos propriamente ditos nos clubes da Ligue 1, que possui até premiação própria dentro do campeonato local. A França sempre olhou muito para as revelações dos países africanos, até porque muitos deles têm o francês como idioma-mãe, o que não faz disso uma barreira. A escola francesa sempre se destacou por ser berço de um futebol mais físico do que tático, mas que entrega muita qualidade técnica. Não à toa, apesar do desdém de muitos, a Liga Francesa sempre foi muito prolífera. A maioria dos melhores times do mundo estão repletos de jogadores franceses e um bom reflexo é a qualidade da seleção atual, recheada de opções para todas as posições, jogando um futebol pragmático, porém eficiente. Quem durante muito tempo também se notabilizou por ser a casa de um futebol força, jogadores altos, fortes e muito competitivos, foi a escola alemã. Hoje em dia, os clubes locais já se destacam por vertentes técnicas e táticas maiores. Para começar, não existe time que não saiba contra-atacar na Bundesliga. Palavras de Pep Guardiola em sua primeira temporada no Bayern de Munique, detectando a virtude das equipes do país para fazerem transições ofensivas em velocidade ao recuperarem a bola no campo de defesa. A qualidade no passe dos defensores, capacidade de criação dos meio-campistas e velocidade dos atacantes são marcas registradas dos clubes locais, além da disciplina tática coletiva dos times e a tradição histórica de grandes goleiros, que sempre se destacavam por sua técnica e bom posicionamento do que pelas pontes que saem bonitas nas fotos. Arqueiros de defesas simples e seguras, como Sepp Maier, Oliver Kahn, Jens Lehmann e Manuel Neuer. A escola alemã também tem produzido alguns dos melhores professores do atual mercado de técnicos, além dos exemplos que atuam no próprio país, como Hans-Dieter Flick e Julian Nagelsmann. Nomes como Jürgen Klopp e Thomas Tuchel se destacam em outras terras. E por fim, chegamos ao decantado futebol inglês, conhecido mundialmente pela velocidade e intensidade do jogo, oriundos de muita compactação dos times que dão a impressão da diminuição dos espaços do campo, fora os gramados impecáveis que deixam o jogo mais rápido e similar ao futebol de salão. Tomadas de decisão e deslocamentos rápidos são a ordem. Falando de características de jogadores,
Os ingleses sempre produziram laterais mais marcadores do que ofensivos, por serem a terra dos wingers, os meio-campistas abertos, que também atribuíam funções dos antigos pontas do 4-2-4, atacando a linha de fundo muito mais do que a área, e cruzando para a área muito mais do que finalizando a gol. Além dos box-to-box, nem volantes e nem meias, verdadeiros corredores do meio-campo que precisam conduzir a bola para o ataque e voltar para a defesa com a mesma eficiência. Ainda assim, pela força financeira dos clubes, municiados pela ótima rentabilidade da Premier League, há muitos estrangeiros jogando e treinando no país, e pouquíssimos ingleses jogando em outras ligas. Os clubes do Big Six, por exemplo, não possuem mais técnicos ingleses em seus comandos, e na seleção do país, apenas o lateral Trippier, do Atlético de Madrid, e o atacante Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, não jogam na liga local. É isso, galera! Estas são as principais características das grandes escolas do futebol mundial, o que só reforça a ideia de que o futebol é o esporte plural e que o intercâmbio de ideias e atletas é cada vez mais necessário para o entendermos. E por que não aproveitarmos toda a sua riqueza, mas principalmente aceitarmos que sua beleza está justamente na sua pluralidade e que não existe forma mais correta do que a outra de se jogar. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!